Boa noite. Que a saúde pública de São Vicente está um caos não é novidade. Durante o ano inteiro, o Caderno Regional noticiou uma série de problemas que vão da falta de médicos e remédios à pura falta de atendimento. Os dias passam, um novo prefeito está prestes a assumir e nada mudou. Até quando a população do município vai ser obrigada a conviver com o tamanho descaso do poder público? Essa médica que não quer se identificar trabalha no Hospital Municipal de São Vicente há 13 anos. Ela afirma que faltam materiais, principalmente durante as operações, e até ferramentas como furadeiras são usadas em cirurgias. Neurocirurgião. A paciente chegou lá, né, teve um trauma na cabeça, precisa fazer uma drenagem na cabeça. Eles usam essa furadeira de furar a parede, que não é adequado para usar num ser humano. Pois é o que eles estão usando, infelizmente. E material fio cirúrgico também. O fio que eles usam não é adequado, é um fio de péssima qualidade, que segundo os cirurgiões ele arrebenta quando estão fazendo a sutura. Esse outro médico plantonista também não quer ter a identidade revelada. Ele diz que há 4 meses, 2 idosos morreram no hospital. Eles esperavam uma operação há 40 dias. Por conta de fratura de colo de fêmur, onde faltava material para fazer o procedimento cirúrgico, a prótese, o próprio pino, e ficaram 30 a 40 dias internados, e um risco hospitalar é a infecção, né? O principal risco que pode acontecer em qualquer hospital, né? E, infelizmente, chegaram a óbito por conta desse atraso de falta de material. O salário é outro problema. Segundo ele, desde março do ano passado, os vencimentos passaram a ser escalonados. Em julho de 2015, o adicional de produtividade começou a ser reduzido. O benefício, um auxílio para os médicos que não faltam ou tiram licença, caiu 50% e tem mês que eles nem recebem. É sempre uma incógnita o valor e a data da produtividade. Nós ficamos sempre esperando e não contamos mais com esse dinheiro. A gente tem que se prover de outras fontes, né, sejam de outros plantões ou de consultório, etc., para a gente pagar as nossas contas mensais. Com a falta de horas extras e o adicional de produtividade, desde agosto, os médicos do Hospital Municipal de São Vicente só atendem urgência e emergência. Os pacientes passam por uma triagem e apenas os casos mais graves são atendidos. Os outros são encaminhados para os ambulatórios da cidade. O pai de Edinalva tem 86 anos e está com câncer. Há 3 dias, ele está internado no hospital. Ela tentou transferência para Santos, mas ainda não conseguiu. Já há 3 dias que a gente está tentando nessa luta e não conseguimos de jeito. Um passa para um, outro passa para outro e não conseguimos. Aí que acabou acontecendo. Hoje de manhã ele começou a vomitar, colocar sangue, né? Aí a enfermeira veio, cuidou dele, chamou o médico, aplicaram uma injeção nele e falou que só está esperando mesmo chegar a hora. Ela afirma que está tendo que comprar remédios para o pai porque não tem no hospital. A minha irmã comprou a pomada para passar nas costas do meu pai porque não tinha. Não tinha. Ele falou que qualquer coisa, se tivesse que antialérgico também, tem que pedir fora para vir para cá. Quem acompanha os pacientes também reclama da falta de limpeza. Os banheiros estão péssimos, higiene nenhuma higiene. A falta de atenção com os pacientes também, sabe? Tem gente que cai da maca, tem gente que fica no corredor sentindo dores, não tem remédios. Nós, seres humanos, estamos que nem cachorro. Triste ver uma situação dessa? Triste, é muito doído. Você vê as pessoas em sofrimento, entendeu? E não ter um recurso. Com todos esses problemas, os profissionais da saúde perderam o interesse em trabalhar na cidade. Todos os médicos aprovados no concurso público realizado em 2014 foram chamados e quase 40% desistiram. A unidade de pronto atendimento da Cidade Náutica está praticamente pronta e a previsão de entrega seria dia 31 de dezembro. Para funcionar, o local precisaria de 36 médicos, mas apenas 8 se candidataram. É uma prefeitura que perdeu completamente a moral ao longo de meses ou anos. E a gente fala que é um governo meio acéfalo, porque realmente está muito bagunçado, muito triste. Nós procuramos a Secretaria de Saúde de São Vicente hoje à tarde para falar sobre os problemas apontados na reportagem. Mônica Batalha Prado disse que precisaria tomar pé dos fatos e não quis gravar a entrevista. Em contrapartida,
a Secretaria anunciou um projeto de lei que muda a forma de remuneração dos médicos. Este projeto foi encaminhado à Câmara dos Vereadores. O problema é que esta decisão foi tomada faltando apenas um mês para o fim do atual governo. A produtividade ela vai deixar de existir, mas ela vai estar num salário mais atrativo. E a partir daí, os médicos vão passar a ganhar mensalmente um valor de salário melhor com a gratificação que nesse projeto de lei contempla a rede de urgência e emergência. E uma coisa também que tem que ser ressaltada é que se o projeto for aprovado, os médicos passarão, assim, com a produtividade, quando eles entram em férias ou quando ficam doentes, eles deixam de receber um valor. E com a produtividade, com esse salário do projeto de lei aprovado, tudo ficará correto e o médico poderá se ausentar para suas férias de descanso sem ter o seu decréscimo de salário. Nós dividimos em 20 horas, 24 horas, 30 horas e 40 horas de trabalho semanal. No atual modelo, o médico em São Vicente ganha na carteira de trabalho em torno de R$2.000. Com o acúmulo e as horas extras, esse valor, se estivesse sendo pago, chegaria na casa dos R$7.000. O projeto prevê um salário fixo em torno de R$6.000, com gratificações que permitiriam ganhos de até R$10.000. Policiais militares e federais cumpriram hoje de manhã um pedido de reintegração de posse na Caneleira, em Santos. A área de 7.000 metros quadrados pertence à União e é destinada à construção de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. O local possuía cerca de 60 moradias irregulares e foi ocupado em abril deste ano. Aconteceu hoje entre Santos e São Vicente a tradicional travessia Wagner Lemela do Corpo de Bombeiros. A prova marca o início da Operação Praia Segura, que conta com o reforço de homens para a temporada de verão. A prova reuniu bombeiros de diferentes cidades do estado. Todo ano nossa equipe participa, hoje a gente bateu o recorde de número da nossa equipe, estamos com 25 atletas aqui hoje participando. Nós somos a Escola Superior de Bombeiros, né? Estamos atualmente frequentando o curso de bombeiros para oficiais. E aí já é um treinamento também para vocês nessa prova? Sim, claro, o principal objetivo é esse, é treinar e nos preparar para esse tipo de atividade. Foram 240 participantes entre militares e civis. Fico grato porque é uma vez por ano, uma prova tradicional para o bombeiro, que é onde abre a Operação Verão. E estou sempre fazendo o possível para estar participando da premiação e pegando pódio. A largada aconteceu na praia do José Menino, em Santos. O percurso tinha 2,5 km e terminou na praia do Itararé, em São Vicente. Tiago é bombeiro do Litoral Norte e foi o primeiro a terminar a prova. Como a gente participa todo ano, a gente acaba conhecendo o caminho e isso favorece um pouco. Aí acaba tendo um pouco de vantagem sobre os demais. Fez quanto tempo? Em torno de uns 35 minutos aí. Esta foi a 39ª edição da travessia. Ela homenageia exatamente o bombeiro Sargento Wagner Lemela, que morreu em serviço num atendimento ao incêndio a bordo de uma embarcação no ano de 1976. A prova marca ainda o início da Operação Praia Segura, que vai até o dia 31 de março. Este ano, quase 1.000 bombeiros vão reforçar a segurança nas praias de todo o litoral paulista. E a Defesa Civil de Santos iniciou hoje um plano de intensificação dos cuidados em áreas de risco. Estão previstos serviços de impermeabilização, recuperação das redes de drenagem e construção de muros, além do monitoramento constante. O trabalho acontece até abril do próximo ano. Nesse período, o órgão vai receber reforço de 130 servidores públicos de outras secretarias. Quem quiser entrar em contato com a Defesa Civil pode ligar para o telefone 199. A Unisanta recebeu o selo de empresa amiga da diversidade da OAB Santos. O prêmio destaca as instituições e profissionais que valorizam e trazem o tema diversidade sexual em seus trabalhos e campanhas. A entrega do selo Empresa Amiga da Diversidade aconteceu na sede da OAB Santos na abertura da 5ª Semana da Diversidade Sexual. A coordenadora administrativa dos cursos à distância da Unisanta recebeu o prêmio pela instituição. A universidade foi escolhida por promover o primeiro curso de extensão universitária com o tema homoafetividade. É uma honra, né? E graças a Deus a Unisanta hoje, né, ela permeia praticamente a cultura. Tudo que for bom para a sociedade, ela vai participar, ela vai motivar. Tenha certeza disso. A Unisanta sempre soma.
O juiz Frederico dos Santos Messias também recebeu o selo. Ele editou a portaria do casamento de pessoas do mesmo sexo e registro de filhos de casais homossexuais. Eu não atuo em nome próprio, atuo em nome do Poder Judiciário e é o reconhecimento de uma ação positiva do Poder Judiciário de São Paulo e esse reconhecimento pelo trabalho que a gente desenvolve junto à vara, que é corregedora dos cartórios de registro civil, e por isso essa atuação mais de perto com essa temática da diversidade sexual. O prêmio foi criado em 2013 pela Comissão da Diversidade da OAB Jabaquara e trazido esse ano para a região. Todas as comissões no Brasil, elas podem conferir esse selo a pessoas que fazem alguma coisa que tem alguma ação favorável em prol da diversidade. A cerimônia de abertura teve a apresentação do coral da OAB Santos, que existe há 14 anos. Também aconteceram palestras com o tema Avanços e Retrocessos do combate à LGBTfobia. A 5ª Semana da Diversidade Sexual acontece até sábado. As inscrições são de graça e podem ser feitas pelo site www.oabsantos.org.br. Esse é o período que a gente pode, inclusive, avaliar as políticas públicas e cobrar aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. É muito importante. Hoje é o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A Unisanta e a Prefeitura firmaram uma parceria inédita que vai auxiliar na prevenção da doença, principalmente entre os jovens. A parceria é inédita. Funciona como um programa de educação continuada. A Universidade Santa Cecília e a Coordenadoria de Controle de Doenças Infectocontagiosas da Prefeitura de Santos vão trabalhar juntas para reduzir a contaminação entre universitários. Há uma geração que não conheceu os efeitos, porque já nasceu sob a égide de uma prevenção, né, que existia. E a partir daí há até um relaxamento em termos de posturas, em termos de situações em que a morte não é mais tão presente, não é? A doença acaba sendo controlada. Mas com isso há uma geração e uma população que às vezes pode estar mais exposta a esses riscos, não apenas da AIDS, como das doenças sexualmente transmissíveis. A Unisanta é a primeira universidade a firmar parceria com a Prefeitura. A propósito desses resultados aí nacionais, em termos de um aumento da doença em determinadas faixas etárias, nós vamos, juntos com a Secretaria da Saúde, intensificar ainda mais, lançar novas campanhas e também junto às nossas clínicas de odontologia, de fisioterapia, na área de farmácia e outras áreas envolvendo todo o complexo da universidade, intensificar também esse combate. A Prefeitura disponibilizou preservativos que poderão ser retirados de graça em diversos pontos da universidade. Preservativos masculinos, femininos, uma quantia grande todos os meses, sem nenhuma restrição, a gente vai poder aumentar se for necessário. Material educativo, folders, cartazes, além de toda a possibilidade de discussão e trabalho integrado entre os nossos profissionais e as diferentes áreas da universidade. E segundo o Ministério da Saúde no Brasil, jovens entre 15 e 24 anos são os que mais contraem o vírus do HIV atualmente. Homens são a maioria. Desde 2006, os casos nessa faixa etária aumentaram em mais de 50%. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos agora o médico da Sociedade Brasileira de Infectologia, Ricardo Aiden. Ô Ricardo, boa noite, obrigado por participar mais uma vez conosco aqui. Tem alguma explicação para que isso esteja ocorrendo, esse aumento especificamente nessa faixa etária, doutor Ricardo? Sim, primeiro assim a liberalidade que aumentou bastante e a sensação de invulnerabilidade que o jovem sempre teve. Acha que com ele nunca vai acontecer, mais ou menos por aí. Pega um carro, sai voando, encontra um poste na frente, enfim. E a mesma coisa com respeito à questão sexual. E outra, essa sensação de vulnerabilidade, ela vem do fato de que as pessoas não estão morrendo com AIDS, quando descobre a tempo e trata, elas melhoram, podem viver uma vida praticamente normal, e aí todos os indivíduos se sentem à vontade para fazer sexo desprotegido. Dá para dizer que a doença deixou de ser fatal e passou a ser crônica, doutor? Sim.
Mas com consequências, né, também. Com consequências. Hoje a gente sabe que mesmo o paciente muito bem acompanhado, que faz tudo certinho, ele começa a apresentar uma série de coisas. Ele não está mais morrendo de AIDS, mas pode morrer do coração numa frequência maior. Então tem uma problemática, aumentou muito a nossa rotina que a gente aplica no consultório, do que a gente pedia de exame a cada visita semestral ou quadrimestral, e assim a cada 2 anos hoje a gente faz tomografia, faz densitometria óssea, porque pode haver comprometimento, né? A perda de densidade osteoporose, né? Alterações no sistema nervoso central, onde os medicamentos não chegam exatamente da forma como a gente gostaria, com raras e honrosas exceções. Ou seja, é um pouco mais complexo o acompanhamento, mas é inequívoco que eles não estão morrendo pelo HIV e os jovens estão com essa sensação e continuam praticando sexo desprotegido. Essa realidade nacional é uma realidade da região, desse aumento entre os jovens? Também. A gente tinha aí, quando eu fui coordenador, em 1989, 8 anos seguidos, era uma média de 25 casos, essa média mensal de novos casos na cidade de Santos aumentou. Só que o grande problema é assim, houve um retrocesso das campanhas de prevenção a partir do Ministério da Saúde do Brasil, e nesses últimos anos... Isso que eu ia chamar a atenção, houve um descuido nesse sentido, não houve? Sim, com toda certeza. Porque não se fala mais, né? Não se vê mais mudaram campanha. As prioridades, mudaram as pessoas, as questões político-institucionais, e isso é muito fácil de ser visto e ser justificado. Não há nenhum viés político no que eu estou falando, é uma questão técnica. Claro. Os recursos que eram disponibilizados aos estados e aos municípios nesse sentido caíram em relação à época que eu coordenei o programa. E aí, assim, o que a gente está vendo é o resultado disso. Se testa muito menos, se tem uma série de barreiras para você conseguir fazer um programa de testagem voluntária, assim, instigando as pessoas a se testarem. Quando isso é feito em algo parecido, por exemplo, como essa parceria que a Unisanta está fazendo com o programa de DST-AIDS do município, é extremamente válido, porque o universitário corre um risco muito grande. E o que a gente vê é que toda vez que você faz uma iniciativa desse tipo, você testa pessoas, você encontra. E não vamos esquecer que não dá para testar só o HIV. A gente está no meio de uma mega epidemia de sífilis no mundo inteiro e aqui no Brasil. Então você tem que testar. Aqui em Santos também, né? Também. A gente tem visto no consultório da gente, no ambulatório do serviço público. E isso tudo cruza, facilita, toda a DST facilita que a pessoa adquira AIDS, ou se infecte pelo HIV, né, melhor dizendo. E o que a gente observa é assim, que esses jovens estão mesmo deixando de tomar cuidado. E cresceu muito no rastro dessa população de homem que faz sexo com homem e que abusa realmente das coisas. Sem proteção. E sem proteção. Olha, doutor Ricardo, os números também indicam aí que houve uma diminuição, principalmente na faixa entre 25 e 29 anos. Segundo o boletim epidemiológico de HIV e AIDS, desse ano o número chegou a 16 casos por 100 mil habitantes. Em 2005 eram 32 casos cada 100 mil pessoas. O que isso indica também? Detecção em mulheres, nesse caso. Sim. No caso do sexo feminino, talvez haja aí algum viés, porque como eu falei, a gente está testando pouco, então a gente não consegue... ter a percepção clara. Tá? Não é o que os números, quando você trabalha os números, por exemplo, na nossa região, mostram. Tem sido importante o número de mulheres que são infectadas. Santos, como tem uma disparidade de mulher versus homem a maior do Brasil, a gente tem diversos bairros da cidade, desde aquela época, que dá para cada 2 mulheres tem um homem infectado. Então essa distribuição ela precisa ser analisada em profundidade, como eu disse e repito, não se está testando da mesma forma, então isso pode criar um viés. De repente essas populações mais expostas ainda estão voluntariamente buscando testagem, também são acompanhadas em alguns centros, principalmente os grandes centros, e nesses lugares então se diagnostica muito mais no sexo masculino, por conta dessa questão do homem que faz sexo com homem. Então, no sexo feminino, esse dado é um dado que precisa ser revisto, não dá para engolir essa afirmativa que
a partir do boletim, assim, pura e simplesmente. A gente precisa rever, aprofundar, né? Fazer agora, a sintonia fina. Ricardo, a gente sabe que a camisinha ainda é a melhor maneira de se proteger, né? Não há outra maneira. Caso alguém tenha mantido uma relação sexual sem essa proteção, então a gente tem 3... Existe alguma prevenção ainda a ser feita? Eu estou num grupo que está estudando isso e está estudando a proposta junto ao Ministério da Saúde, que a gente espera ver aprovada. Esses dias agora vai haver uma reunião lá em Brasília. A Sociedade Brasileira de Infectologia participa ativamente dessa discussão. O seu grupo de médicos que cuida de HIV e que serve de interlocutor com Brasília, com o Ministério da Saúde, é uma estratégia chamada PrEP, né? É a prevenção pré-exposição. O indivíduo ele é casado com uma pessoa soropositiva e não tem o vírus, ele pode tomar remédio, né, contra o HIV, em determinadas estratégias, essa de profilaxia pré-exposição, que é validada no mundo inteiro e funciona espetacularmente bem. Isso está sendo proposto ao Ministério, está bem adiantado as negociações. Isso seria para evitar o aparecimento da doença? Para evitar o aparecimento da doença. A pessoa, mesmo usando preservativo, mesmo tomando todos os cuidados, ainda acrescenta essa barreira do remédio. Então, uma mulher, por exemplo, que ela é soro negativo, o marido é soro positivo, mesmo tratando, porque também o tratamento como prevenção, uma tática chamada TASP, Treatment as Prevention, quer dizer, tratamento como prevenção. Você diagnostica e trata imediatamente, porque isso corta a cadeia de transmissão de forma muito boa. Aí você acopla o uso do preservativo e a profilaxia pré-exposição. Ou é um homem que faz sexo com homem, que sabe o que vai fazer... É o caso dos antirretrovirais no caso de estupro, por exemplo, também? Sim, aí já é PEP. É pós-exposição. A pessoa foi estuprada, houve a exposição. Ele está se programando, por exemplo, para fazer sexo com o parceiro dele no fim de semana. Ele está se protegendo de algum modo. Ele está protegido, mas ainda corre um risco. E você tem o que transa muito, que pode tomar esse remédio todo dia, continuadamente, ou aquele que não transa tanto, faz um programa com o namorado, ou no caso heterossexuais com a namorada e tudo mais, e que um deles, do binômio, é soro positivo, então ele se programa por demanda, toma o remédio 48 horas e também depois da transa. Isso praticamente zera a chance quando a pessoa faz isso direito. Todos os estudos a respeito disso, que estão disponíveis nas páginas científicas, mostram uma redução exponencial e em alguns estudos, quem adotou essa tática não houve transmissão no grupo. Rapidamente, só para a gente encerrar, Ricardo, previsão de cura? Previsão de cura tem vários protocolos interessantes, a gente teve a oportunidade de ver agora no Congresso Internacional, em julho, na África do Sul, vários protocolos em busca da cura, mas assim, para dizer francamente que está muito próximo, não se está muito próximo. Tem umas táticas interessantes, se descobriu uma série de coisas sobre como o vírus age. A gente já sabe que 70 e poucos % dos vírus que ficam retidos nas células de defesa, que multiplicam, eles não são viáveis. Então a gente vai trabalhar, os cientistas estão trabalhando só aqueles 25% viáveis. A coisa ficou um pouco melhor para os cientistas, né, e para a espécie humana, mas o vírus, por enquanto, ainda está ganhando essa parada. Doutor Ricardo Aiden, muito obrigado pela entrevista e uma boa noite. Eu que agradeço. Obrigado. Amanhã é o último dia para conferir a mostra de mesas natalinas montadas por decoradores e arquitetos de Santos. A exposição foi organizada pela Associação de Ex-Alunos do Colégio Estela Maris. São 21 mesas de diferentes estilos. Até o piano foi transformado em aparador. As muretas santistas pintadas na parede dão um toque de praia a essa decoração. Esta outra tem um estilo bem brasileiro. E o que falar dessa mesa para crianças? Parece vinda de uma casa de bonecas. Cada expositor relatou, colocou o seu carinho com o Natal. As coisas bem acessíveis que a gente pode montar na casa da gente, né, com as coisas que a gente tem. Então, eu acho que essas ideias é a coisa mais importante da amostra. Eu fiz aqui, junto com a Renata, que é uma amiga arquiteta, Renata Guimarães, nós montamos essa mesa.
Tá? O tema é uma coisa meio campestre, né? Nós usamos esquilo, maçã. O conceito foi de uma mesa numa área externa, não foi uma mesa posta com cada lugar montado, e sim uma mesa num serviço americano. Foi usado móveis em madeira, tecido, objetos em metal, em cristal. A exposição marca os 50 anos da Associação de Ex-Alunos do Colégio Stella Maris e tem o apoio da Unisanta. A mostra está aberta para visitação até sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde. No último dia, as peças expostas serão vendidas e a renda será revertida para a associação. O endereço da Pinacoteca é a Avenida Bartolomeu de Gusmão, número 15, no Boqueirão. E a edição de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991411430. Você também continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã. Tchau.